A semana em foco, os fatos que marcam esta semana através do portal Mesorregional com Jefferson Santos, que está aqui com a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Pega aí o microfone, né? É que as mensagens não param. Jorge Tais, então, bom dia. A coisa está movimentada hoje, hein? Muito. Aliás, que dias movimentados. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá FM. Pessoal que está aqui com a gente no nosso Instagram, também no Mesorregional. É sempre um prazer estar por aqui. No calor, na chuva, no frio, a gente sempre está por aqui trabalhando para você ficar bem informado. Afinal de contas, a gente traz aqui no Semana em Foco, na Itaberá FM, no Mesorregional, as informações que impactam diretamente na vida das pessoas. É verdade, né? Vamos começar a falar dessa onda de calor que deve levar muita gente nesse feriadão de carnaval para a praia. Então, intenso movimento nas rodovias. Já temos intenso movimento nas rodovias. E a segurança nas estradas é a grande preocupação. Exato. Tanto é que a Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Carnaval 2024. E, Jorge, vou falar por mim aqui, se o ouvinte me permite, se você me permite. É daqui por diante, aliás, depois do Carnaval, que eu vou tirar uns dias de descanso, que vou levar minha família para curtir alguma coisinha. Jogo rápido, vou, logo volto, mas é depois desse período que eu realmente levo a minha família para curtir, porque nesse período aqui, para mim não dá pegar trânsito pesado, ver tudo que eu vejo na estrada, ir para uma fila de padaria, esperar 1 hora para comprar um pãozinho, então isso aí para mim não serve. Agora, a onda de calor faz com que as pessoas procurem, né, o litoral. A gente tem o privilégio de estar muito perto ao litoral, a área litorânea. Nós fizemos parte, inclusive, da área litorânea, né? Uhum. Privilégio nosso, porque vamos supor que nós estivéssemos ainda em Santa Catarina, mas na região de Joaçaba, para cima ali, sentido oeste, né? Concórdia, tem gente que nasce, vive e falece nas suas décadas de vida e não conhece, nunca pisou na areia da praia. Quem nasce em Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, tem muita gente que não tem o privilégio de conhecer o mar. E a gente está aqui pertinho. E esse privilégio, às vezes, tira outros privilégios da gente, que é o tumulto, essa situação toda aqui. Enfim, né? Essa onda de calor ainda vai durar. Nós falamos isso lá em dezembro. Tem gente que ficou bravo. Nossa, vocês estão exagerando, né? Mas que essa onda de calor iria perdurar até abril. E a gente já está em fevereiro, quase em meados de fevereiro. E a onda de calor está aí. E também disse lá em dezembro que a situação do Samar iria piorar. Olha, não teve a piora que eu imaginava que teria, mas ainda está caótica a situação do Samar em Blumenau, falta atendimento. Conversei hoje de manhã, inclusive... Com o Dedeco? Não, conversei com o prefeito sobre essa situação, rapidamente. É uma dor de cabeça, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. E ele reconhece, né, que não é fácil administrar o governo como um todo e que o SAMAI se preocupou em ações de longo prazo, mas que a gestão não se preocupou em solucionar os problemas que viriam e que no ano passado isso foi dado amplo sinal. Sabe o que é isso, Jefferson? Né? Apostar em pessoas que não têm planejamento. Exatamente, né? Planejamento é uma palavra... Porque alguém que está administrando ou como executivo de seja lá o que for, ele tem que ter conhecimento, tem que saber dos problemas sazonais do que ele está gerindo e planejar ações, né? Planejar para o verão, planejar para o inverno, planejar para uma ventania, para uma enchente, E eu não sei por que está bem claro que não houve planejamento. E houve planejamento, mas foi abandonado. Esse é o meu ponto de vista. O plano 2050 era um plano de planejamento. Sim. E que foi abandonado. A gente não ouve falar. Mas era porque era lá da época do João Paulo Kleinbin. E aí eu não estou
Mas houve um gasto com projetos, licitação para montar o plano e tal. Aí muda o prefeito, eu não sou amigo dele, então não sou a continuidade do governo, e muda-se tudo. E quem perde? A cidade como um todo, a população como um todo, o eleitor, todos nós perdemos. O eleitor que vota no João Paulo, o eleitor que não vota. Mas o fato, eu tenho um livro, Blumenau 2050. E aí eu fico folhando aquilo ali, que já teria coisas para estarem concluídas. Sim, e que aplicadas, se querem sair do né? papel. Aplicadas, né? Mas aí eu te pergunto, esse é o último ano de um governo, né? Uhum. E o que fica encaminhado assim, né? Que quem assumir a partir de janeiro do ano tem a obrigatoriedade de dar continuidade, porque é esse o grande problema, né? Como você falou, sai um governo, entra o outro, ele quer se desvincular do que estava e acaba mudando tudo. E quem sofre é o cidadão, e a gente fica passando por esse tipo de problema. Outro belíssimo exemplo disso, dessa falta de comprometimento dos eleitos por birra, por politicagem, é o Plano 1000. Obras em Blumenau, em toda Santa Catarina, e eu vou abrir aspas para uma palavra de um político de Santa Catarina, que me concedeu uma entrevista em agosto do ano passado. Abre aspas. Santa Catarina vai se tornar o maior canteiro de obras paradas do país. Talvez é quase isso. Se não for, é quase. São palavras do Antídio Lunelli, que estava disputando ali nas entranhas partidárias para concorrer ao cargo de governo de estado. E ele não queria compor com o Carlos Moisés. E aí ele tem razão, porque o Plano 1000 foi um engodo de verdade, foi um plano eleitoreiro, mas que Jorginho Melo, que hoje está à frente do governo de estado, poderia tocar muita obra e não toca por birra mesmo. Não é só porque não houve um planejamento sério. Tem coisa que houve sim, que dá para tocar estado afora. Esse C-108, eles vêm fazer um monte de propaganda. Aliás, propaganda institucional do governo no final do ano passado é que as obras da SC-108 estavam a todo vapor e não tinha uma máquina ali. Enquanto isso, Jorge, está morrendo gente na antiga, né? Tá, a gente teve a morte desse motociclista, que eu ainda não entendi direito, também não conheço bem aquela região ali, mas a impressão que dá é que um veículo entra para acessar uma marginal e vem uma moto, que eu não sei quem é que tinha razão, quem não tinha razão. Então, eu vou dizer que nenhum dos três. A impressão que dá na imagem é que razão. O carro parou e a moto bateu nele. A impressão que dá na imagem. Depois do impacto parou. Ele não tem marca de frenagem do carro, por exemplo. Então ele não estava rápido, acabou de arrancar. E aí quando eu falo que os três não tinham razão, eu excluo o inocente caminhoneiro, que seria o quarto envolvido. O primeiro é o Estado, negligente. Por quê? Porque os outros dois estavam errados. O motorista do carro, primeiro, que parou numa rodovia. Ah, mas isso aqui é muito... É uma rodovia. Se é movimentado, se é muito, se é pouco, é uma rodovia com faixa contínua, naquele ponto, dupla. Faixa dupla e contínua. Não se pode parar no meio da via quando se tem faixa contínua. Isso é código de trânsito. Volta para a autoescola se você não souber dessa regra. Você vai lá, pode fazer uma reciclagem, eu quero acompanhar aí. Você não vai pagar para fazer habilitação de novo. Mas, aliás, acho que deveria ter de período aí, alguma coisa ainda que fosse digital, mas para a gente se reciclar, né? E eu digo a gente mesmo, nós todos. Mas não pode. Segundo fato, o motociclista, supostamente, e aí quem vai por ação é investigação, perícia, porque nem a Polícia Militar Rodoviária sabe dizer se o motociclista estava ou não na contramão. Sabe por quê? Porque quando o supermercado construiu ali, o Comprão, Coque, enfim, do grupo Coque, eles investiram R$900 mil para construir aquela marginal. Apresentaram esse projeto para o DEINFRA, para o governo do estado de Santa Catarina.
O DEINFRA aprovou o projeto e se comprometeu a fazer um trevo alemão. O trevo alemão é aquele com pinturas no meio da pista, em que daí sim o motorista é autorizado a parar no meio da rodovia para convergir à esquerda. O governo do estado não fez a sua parte. O supermercado fez. Como o governo do estado não fez a sua parte, ainda revitalizou um pouquinho, né? Eu quase usei um termo pejorativo, mas muito mal feita a revitalização. Revitalizou e pintou novamente as faixas da rodovia. E não lembraram do trevo alemão, dos comprometimentos com o Comprão, com a Construcom e tantas outras, com tem um distribuidor ali de materiais elétricos. Para as pessoas identificarem, estou citando esses nomes para identificarem o local. Né? Empresa de distribuição de materiais elétricos ali, me fugiu o nome agora, Joclamar. São várias pequenas marginaizinhas ali de acesso a essas empresas. Todos esses lugares deveriam ter o trevo alemão. Como não tem o trevo alemão, essas marginais deveriam ter sentido único. Ou seja, era só para o motociclista sair e não para o carro entrar. Porém, na pista da própria marginal, tem faixa, tem seta que é um sentido único. E aí, quem tem razão? Ninguém tem razão. Mas uma pessoa morreu por negligência do Estado. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Bom, vamos lá. Se você vai pegar a estrada nesse feriadão, né, gente? Todo cuidado possível, vá com segurança em horários que tenham menos movimento, se você encontrar algum horário com menos movimento. Tem um acidente de trânsito, Arcanjo, acionado. Gravíssimo esse acidente de trânsito. Motociclista com otorragia inconsciente. Na BR-470, sendo atendido nesse exato momento, divisa Blumenau e Gaspar. Bem próximo à empresa Segalas, ali um ponto de muitos acidentes de trânsito. Então a gente depois vai buscar informações sobre essa situação, mas é muito grave. O motociclista com ferimentos graves, mais um, né? Mais um acidente naquele ponto lá, né, que a gente está cansado de falar de acidentes. Vamos mudar um pouco aqui de assunto. Início do ano letivo na rede municipal com material escolar de graça. Olha o que tem de videozinho bonitinho, né? Das crianças abrindo. É uma coisa maravilhosa, né? Mas falta professor. Calor em escola recém-reformada. Não é a única. É na recém, mas vamos lá. Bruno Ottenbaum, no bairro Água Verde. Os ar-condicionados e os ventiladores não funcionaram. E deixaram começar as aulas para perceber isso, né? É inacreditável. É, mais uma vez, falta de planejamento. Escola Vidal Ramos... E aí tem a direção da escola também, né? Tem a direção da escola também. Não pode se isentar. Exatamente. Escola Municipal Vidal Ramos, a mesma situação. Liga o ar-condicionado, cai o disjuntor. E os alunos sofrendo. E aí existem estudos científicos, Jorge. Se a gente desligar o ar-condicionado aqui agora, a gente vai começar a passar calor. Imagina, né? Aí a gente vai começar a suar, nós produzimos menos, nós raciocinamos menos. Imagina 30 alunos com professores dentro de uma sala de aula. Mais bagunça, mais dispersão. Isso existem em estudos científicos. Ar-condicionado não é artigo de luxo. Principalmente, já foi, talvez, né? Foi, mas hoje exato. É uma necessidade. É uma necessidade. E já foi provado isso, já foi discutido isso. E aí, né, o governo vem, né, o secretário de Educação vem mostrar o que é bom, que é tudo maravilha. O comércio local ficou bravo, né, com a compra de material escolar de um único fornecedor. Mas, né, a história do município é que todo mundo padroniza, o uniforme tudo igual para a rede inteira, material escolar para a rede inteira, mas a gente sabe que isso é um diálogo que na realidade não funciona, para não dizer que o aluno mais que ganhava uniforme da rede antes sofria bullying, porque é o seguinte,
o aluno que tem um pouquinho mais, que a família tem um pouquinho mais de condições, vai comprar o material do personagem, vai encapar, vai com o tênis da marca X, o bullying vai continuar acontecendo igual. Meus 2 filhos não estudam na rede pública, mas a escola tem regras, por exemplo, caderno com personagem. Eu vou contar uma história aqui, Jorge, rapidamente. Caderno com personagem não pode na escola onde meu filho estuda. Mas cada ano tem uma cor de caderno. Então, por exemplo, no primeiro ano é amarelo, no segundo é verde, no terceiro é azul e no quarto ano, que meu filho estava ano passado, era vermelho. Aí teve pai que não comprou o caderno vermelho. Por ser vermelho, né? Porque vermelho é do PT. Remitia ao PT. Exatamente. E aí os alunos que tinham caderno na capa vermelha, aliás, não comprei, fiz uma permuta, né? E os alunos com cadernos de personagens, que a escola não permite, estavam cometendo bullying com alunos. E o meu filho sempre quis ir para a escola. E um dia ele chegou chorando. Né? E esse negócio de bullying aí, as crianças precisam aprender a se defender também. Não sou muito... Né? Enfim, existe bullying, né? Mas tal. Mas que existia um certo movimento de pessoas, porque teu caderno é vermelho e tal. E ele acabou segurando aquilo até que um dia estourou. E aí eu fui procurar a escola. Aí a escola me respondeu da seguinte forma: pai, tem gente que não tem condições, talvez, de comprar o caderno daquelas coisas. Mas calma. É que as escolas são treinadas para dar uma certa resposta. Né? Mas o caderno de personagem é mais caro do que o caderno de... E aqui vocês têm que dar educação. É educação. Então, talvez isso que o Estado, o município deveriam fazer. Fui lá, cobrei, né? Aí amenizaram, talvez chamaram os pais lá, né? E aí, né? Desculpa, talvez não tinha condições. Eu fiz uma permuta para conseguir comprar o material escolar, né? Então, Jorge, é um pouco de casa, isso e tal, mas isso não vai... Serve mais para propaganda em ano eleitoral, isso é um fato. Desculpa, vai doer, vai se sentir dodói, talvez o secretário, mas é uma realidade, né? Se não fosse essa realidade, não precisava fazer propaganda bonita nas suas redes sociais e tal. Igual a história da vacina. O prefeito de Blumenau, o prefeito de Indaial, gente, acorda. O prefeito de Gaspar, eles já sabiam que é obrigatória a vacina para Covid. Se eles não obrigassem e só ficassem quietos, talvez não haveriam ações, denúncias no Ministério Público, que já chegou no Supremo Tribunal Federal, inclusive, sobre a obrigatoriedade da vacina da Covid para crianças. Era só não obrigar, mas eles quiseram fazer o populismo, aparecer, e aí geram essas ações na justiça. Mas tu sabe o que mais me chama a atenção? Tu lembra da época da Covid? Sim. Como se falava da necessidade da vacina? A vacina salva... Vou mais longe. Não, mas deixa eu te lembrar. Uhum. Vou lembrar, porque eu lembro. A vacina salva. Exatamente. A vacina previne. Exatamente. A vacina é essencial. É prevenção. Tem que vacinar. Aí, de repente, mudou tudo? Não salva mais? Não previne mais? E vou um pouco mais longe. H1N1. Lembra que quando a vacina chegou e não tinha para todo mundo, e aí as pessoas criticavam o governo porque não tinha para todo mundo? Aí a história mudou, tal, aí as pessoas adotam políticos para estimação. As pessoas, gente, vocês adotam, alguns, né, não vocês, mas alguns adotam, e aí o que aquela pessoa fala vira o que está escrito na Bíblia para algumas pessoas, ou até mais, né? Porque... Lembrando bem, né, de que toda criança tem direito à escola e não se pode proibir criança nenhuma de estudar por causa disso ou daquilo. E aí tem casos realmente que, o que se a vacina pode fazer mal, né? Exato. O que se deve é orientar, né? Tanto é que essa é a visão do Ministério Público no questionamento sobre esses decretos, né? Então, não é de proibir crianças que não são vacinadas, mas sim orientar os pais sobre isso que tanto se falou, que vacina salva, que vacina previne. E aí, gente,
né? A minha crítica aqui, para deixar bem claro, é do populismo, porque os prefeitos foram lá jogar para a plateia. Esse é o meu ponto de vista. Se não obrigasse, se orientasse, tal, qualquer coisa, não precisava fazer vídeo. No meu ponto de vista, o que gerou foi esse populismo, né? E o Rafael lembrou uma coisa bem legal agora aqui, que na época lembra da época da Covid? O prefeito de Blumenau fez um decreto de exoneração de quem não se vacinava. É verdade. Lembra? É verdade. Reforça a tese do populismo, né? Pois é isso aí. Bom, mas vamos em frente, né? Cada um pense por si. Cara, e essa questão da falta de professores, né? Professores deixando a rede municipal e criando dificuldade de preenchimento do quadro. Também eu estive na prefeitura antes de vir para cá, Jorge, e acompanhei a sanção do projeto de lei do Dr. Rodrigo Marchetti sobre o projeto ali de investigação social, né? Uhum. E aí estava a secretária Patrícia Líderes, hoje está de secretária, ela é a secretária hoje de educação. Vive em Blumenau a Patrícia Líderes, hein? E vai tirar uns diazinhos de folga em Rio dos Cedros. Certo. E já vou merecido. Isso, merecido, certamente merecido. Porque não é fácil realmente, gente. E o seguinte, já vou entrar no assunto que ela me falou, tá? Pela segunda vez. O secretário Anderson da Rosa comentou que de quarta-feira da semana passada, quando as aulas começaram, até ontem, 171, o número 171. 171? Por isso que não me permitiu não esquecer. 171 professores deixaram a rede municipal de ensino pelos seguintes motivos: ou foram chamados pela rede privada com ganho ou situação maior, ou pelo governo do estado também com ganho maior, ou por incompatibilidade do local de trabalho. Num primeiro momento eles aceitaram e depois perceberam que estava longe de casa ou que, né, imagina ia ser ruim. Se tiver que pegar esse transporte coletivo com esse calorão. Pois é, exatamente. E aí, né, Jorge, são pessoas que passaram ou no processo seletivo ou até em concurso público, foram chamados, receberam treinamento, começaram a trabalhar ou não, mas a maioria sim. E aí, por algum outro motivo, um desses motivos, os mais comuns, esses três, acabaram saindo. Então, o município vai ter que chamar mais 170 e poucos professores, isso até ontem, talvez hoje alguém desista, amanhã e depois do carnaval ainda mais. Tem cerca de 200, né, profissionais de educação que deixam a rede. Mas, mais uma vez, né, é o planejamento que a gente tem que falar. Isso. Porque a gente tem muitas pessoas reclamando principalmente de falta em vaga em creches, né? Principalmente isso. E, aliás, né, obras ficaram paradas por 4 anos por conta do governo federal aqui em Blumenau, que não enviou recursos para término de construções em creches. Obras paradas, uma só concluída. Veio o secretário de Educação para cá, fingiu não ver as obras paradas, não saber. E também faltou a autoridade de Blumenau, se bem que Blumenau antes não tinha um deputado federal sequer, né? Então, é isso aí, gente. E aí quem sofre é Blumenau. Falta, eu nunca ouvi, eu não lembro, Jorge, de faltar vaga no ensino fundamental. Em creche a gente sempre pautou, mas vaga no ensino fundamental, SEDUP geralmente falta vaga, né? Ensino médio, às vezes a gente pautou. Agora, no ensino básico, do 1º ao 9º ano, eu nunca tinha ouvido falar e pautar. E hoje o município está com esse problema. Foi um fato inédito, atribuído à distribuição de material escolar e uniforme. Bom, uma procura inesperada, segundo a Secretaria de Educação. Vamos virar a página aqui, porque já estamos ultrapassando o nosso limite de tempo. Vereador Ito ele quer mudar muita coisa aí no estacionamento da área azul.
diminuir o tempo da fração mínima de estacionamento de 30 para 15 minutos, devolução do crédito não utilizado. Tem crédito não utilizado que é... Crédito que não é utilizado continua como crédito, não continua? Não, na verdade sim. Se você, por exemplo, eu estacionei agora, coloquei 1 hora. Sim. Vamos supor que eu ficasse ficou 40 minutos. 15 minutos. Às vezes, pô, cheguei aqui e não me atenderam, vou voltar. Eu perdi essa 1 hora. Ah, entendi. É esse que ele quer devolução. Isso. É e isso revisão do valor reversão do valor da TPU em crédito. A gente tinha, quando tinha o cartão, que você ia regularizar o cartão, você pagava lá um X, mas ganhava novos cartões, né, de estacionamento. É mais ou menos isso, né? É isso, né? Que aí você vai pagar os R$15 e esses R$15 voltam como crédito. Desconta ali o que você utilizou, né? E o resto fica de crédito. Exatamente. Esse projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores? Ontem, pelo vereador então Ito de Souza, acabei de receber esse release aí, né? Assessoria do vereador. É um projeto ou é uma projeto de lei. Sugestão? É um projeto de lei. Mas pode? Pois é, ele onera o município, então teria que ser um anteprojeto. E eu iria mais. Eu vou falar com o vereador e sugerir, talvez estão acompanhando a gente aqui, mas sugerir o seguinte, e aí fazer um alerta para o blumenauense morador, para quem tem imóveis em Blumenau. Você sabia? Tem muita gente que parou, deixou de usar a área azul e agora estaciona nos estacionamentos particulares aqui de Blumenau. Sim. Mas eu, por exemplo, às vezes utilizo. Eu uso muito a área azul. Mas o seguinte, quando eu vou para um estacionamento privado, eu peço a nota fiscal no meu CPF. E a Secretaria da Fazenda não está fiscalizando os estacionamentos, porque tem muitos estacionamentos aqui de Blumenau que não estão fornecendo a nota. E aqui na Rua 7, inclusive, porque a maioria é no centro de Blumenau. E quando você pede a nota fiscal para qualquer prestador de serviço da cidade, você pode deduzir um percentual do IPTU. Eu, por exemplo, recebi do ano passado R$ 165 de desconto no IPTU. Com isso eu consegui pagar à vista meu IPTU do ano inteiro, porque o valor ficou reduzido, né? Graças aos créditos. Então, quando eu vou no shopping, eu coloco o meu CPF lá para emissão da nota fiscal. Quando eu uso no estacionamento de hospital ou privado, enfim. Ou até mesmo o imposto de gasolina, né? Ou abastecimento, qualquer coisa. Não, abastecimento é a compra do combustível. E não dá. Tudo que é serviço, lavação de carros, pintura, emissão, que não seja MEI, né? O microempreendedor individual não cabe esse benefício. Mas toda a prestação de serviço, se a empresa é de Blumenau, você pode deduzir do seu IPTU, abre um período desconto ali entre outubro e novembro para você requerer isso, e aí você vai lá uma vez só na Praça Cidadão, pede para ter esse cadastro, e aí você ganha esse benefício. Todo ano eu utilizo, Jorge. Que bacana. E aí, né, o que eu queria sugerir é que, de repente, como essa empresa presta serviço, isso também seja considerado, né? Afinal de contas, a empresa tem que emitir nota fiscal. Também seja considerado para dedução do IPTU. Que é do estacionamento. Acho mais viável do que a TPU, por exemplo. Bom, para a gente fechar, rumores sobre a saída de Maiocchi da prefeitura. O secretário Maiocchi estaria deixando o governo municipal, segundo rumores. Está sabendo? Vai deixar. É garantido já? Mas é por causa se fosse pela eleição, era março, né? Final de março. Mas eu acho que ele não vai participar. A informação que eu tenho é que encontrei o Maiocchi, não me falou nada nesse sentido, agora pela manhã, inclusive. Mas penso que ele estava justamente reunido com o prefeito tratando desse assunto. Parece que ele está com algumas situações particulares, bem preocupantes para ele aí, né? Deu uma emagrecida, inclusive, o homem. E deve deixar o governo. Outra pessoa que eu encontrei juntos
nessa saída de uma possível reunião foi o Michael Schneider, que era o presidente do SAMAI. Ele estava saindo. Isso a gente precisa conversar, né? Para saber desse planejamento aí do SAMAI. E aí saem, né, pessoas importantes do governo Mário, o maior que é um dos braços mais importantes do governo de Mário Hildebrand. Tá certo, eu não consegui a resposta dele, mas daqui a pouco, inclusive, a Secretaria de Comunicação deve emitir um release sobre essa saída. Uhum. Então, o maior pode estar deixando o governo municipal de Blumenau. Para mim já está certo, saiu já, talvez no carnaval, ele já vai curtir o carnaval e não volta mais para o município, no sentido da gestão. Da gestão, tá certo. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, com os destaques da semana em foco, as notícias da semana, na visão do Portal Meso Regional. Para finalizar, a informação que eu tenho que Raimundo Colombo já está no alfaiate provando os ternos. Tá, mas o Jorge Seife ainda é senador. Por pouco tempo, a operação é tão grande assim? Vai cair, está definido já. Raimundo Colombo assume e, ao que me chega, uma nova jurisprudência vai permitir que Raimundo Colombo fique até o final do mandato. Olha só. Bom, vamos aguardar o desenrolar desse acontecimento. Obrigado, Jefferson. Ótimo final de semana. Sou eu quem agradece. Um abraço para você, Jorge, para o Rafael e para todos os ouvintes da Itaberá FM.